Hoje a nossa aula é sobre as estruturas hidrológicas. Na verdade, hoje, né, dia 20/4 de 2020, e durante a semana vamos estudar aí várias estruturas hidrológicas. Certo que eu coloquei como aplicação conceitual o aproveitamento, o reaproveitamento, o reuso, a otimização, né, aperfeiçoamento do uso dos recursos hídricos, tá? Tanto superficiais como subterrâneos, como subsuperficiais ou subterrâneos. A gente vai ver mais à frente. Então, pessoal, essas estruturas, né, de engenharia, elas se aproximam muito, né, se interagem aí com os elementos dos compartimentos ambientais, ecológicos e naturais. Por que eu coloquei esse conceito prático, né, aplicável? Porque a gente sempre estuda estruturas hidráulicas, né? Então, essas estruturas hidrológicas, elas se interagem, se relacionam aí com o meio ambiente de forma direta, tá? A gente vai ver que se relaciona com os processos do ciclo hidrológico, fazem ciclagem dos nutrientes e toda essa parte ecológica que a gente já estudou. Então, essas estruturas são fundamentadas nas normas técnicas e científicas, nas legislações, diretrizes e metodologias. Nós vamos ver hoje e durante a semana, como eu falei, tá? E com essas normas, com essas diretrizes e essas especificações, será possível elaborar e executar os projetos, tá? Estruturais aí, hidrológicos. Instalar, mensurar, monitorar, né? Claro, cada um com seu grau aí de reação, de relação e de interação com o local que vai ser implantado, né? Com o ambiente que vai ser implantado. Então, a gente pode observar nesse gráfico que eu coloquei, em relação a esse aproveitamento, a esse reaproveitamento, né, hídrico, as nossas demandas domésticas do Brasil. Vimos nesse gráfico aí que a maior expressividade dessas demandas domésticas é o consumo do chuveiro, com 28%, e o sanitário, né, o vaso sanitário, com 29%. Então, considerando que a gente usa aí 250 litros de água por dia, né, em média aí, para essas necessidades de abastecimento e saneamento, esse é um gráfico aí bem atual que a gente tem dessas demandas domésticas que precisam de estruturas hidrológicas, além das hidráulicas, para, né, nos atender. Então, pessoal, vamos ver a cisterna, né? Que é uma estrutura hidrológica subterrânea, né? Podemos classificar também como subsuperficial. O que a cisterna é interessante? Ela é um sistema de reaproveitamento de água da chuva, né? Conforme a precipitação pluviométrica. Então, a gente vê que no Brasil a gente tem essa expressividade, principalmente na região aí, Amazônia, né, que nós vimos os mapas chega até 2.500 e um pouquinho a mais milímetros por ano, tá? Que é diferente do Peru, né, que eu mandei para vocês uma notícia do Peru, que lá não tem precipitação pluviométrica, né, só a parte de neblina e outros tipos de precipitação e umidade, tá? Então, a implantação e a utilização da cisterna também é importante, né, por causa desse manejo, essa instalação, essa adequação estrutural que ela nos fornece, e também para determinados reaproveitamentos, né? Então, vai precisar de tratamento ou não, nós vamos ver mais à frente. Eu coloquei embaixo a NBR 10844, que é referente a essas instalações, tá? Das águas pluviais. Então, nós vamos ver alguns detalhes aí à frente, tá?
Outras vantagens bem interessantes da implantação da cisterna, né, que a cisterna é uma das formas de aproveitamento, de reaproveitamento de água pluvial. Então, ela é rentável, né, porque se remete aí ao conceito de ecoeficiência. Ela propicia a conservação do recurso hídrico. As empresas, e principalmente empresas, indústrias, estão adotando muito em seus sistemas de processo produtivo devido a essa economia, né, de água e a questão da responsabilidade socioambiental, que é bem vista, que eles podem trabalhar o marketing e melhorar realmente a economia, embora não seja uma legislação, né, responsabilidade socioambiental. Possibilita aí reduzir o escoamento superficial, né, das áreas urbanas e, claro, sobrecarrega aí os sistemas de drenagem, né, e consequentemente, diminui aí áreas de inundação, certo? Por quê? Porque ela fornece todo aquele funcionamento do processo hidrológico que a gente viu, né, a infiltração e no final dela, né, e a captação no início. Então, está sendo bem empregado. Inclusive, tem projetos de lei em alguns estados já tramitando, né, embora tenha todo um aparato de normativas e de legislações mais específicas para os estados estão tramitando. E o Rio de Janeiro já tem, tanto que empresas lá só podem ser contratadas quando tem essa utilização aí definida e apresentada, né, de reaproveitamento de águas da chuva, tá? Vamos ver aqui um exemplo, né? Um exemplo de cisterna convencional que é adotado na região semiárido, embora não tenha tanta chuva, né? Mas justamente por isso, né, eles conseguem armazenar essa água aí no período chuvoso, porque é uma região que é bem seca. Então, estou apresentando aí para vocês um programa que foi instalado aí mais de 50 mil cisternas no ano de 2000, pelo acompanhamento técnico aí, executivo da Embrapa. E, posteriormente, nos anos até hoje, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome implantou aí mais de 1 milhão de cisternas desse tipo na região semiárida aí do Brasil, tá? Então, a gente vê que, embora parece ser uma coisa antiga, né? Cisterna, armazenamento de água. O pessoal só usava isso antigamente, porque não tinha sistemas urbanos hidráulicos, né? Hoje a gente vê a necessidade devido à disponibilidade hídrica para essas finalidades aí bem importantes para nós, tanto do ponto de vista doméstico e industrial. Vamos ver aqui outros exemplos de cisternas convencionais, feitas aí de vários materiais que são importantes, né? Porque elas não vão soltar, não vão alterar o pH da água, não vão soltar aquelas ruídos, né? Ou pedaços, ou material particulado, ou partículas aí de alguns materiais que podem alterar o uso, né? E até impedir o uso dessa água, tá? Tanto que nas primeiras chuvas, a gente não utiliza a água, né? Porque a chuva vem com muito poluente, vem com material particulado, compostos de chuva ácida. Então, geralmente, a primeira água armazenada das chuvas não se usa. Só da segunda, terceira para frente, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos de cisternas verticais que estão inovadoras, né? Estão sendo bem utilizadas. Eu observei uma presença significativa nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, tá? Então, cisternas aí em escolas, né, que abastece aí todo o pessoal que trabalha e que estuda, e cisternas também em condomínios, tá? Então, são cisternas aí verticais. Elas têm a parte de tratamento, tem o bombeamento e tem filtros também para se tratar, tá? Essa água da chuva, para que ela possa ser usada de fato. Então, gente, numa casa, por exemplo, numa residência, num condomínio, aonde for, olha, a gente pode observar aí que é preciso fazer um projeto estrutural
para esse aproveitamento, né? Não é só apenas armazenar. Pode armazenar também para diversos fins, mas para armazenar mesmo de forma adequada, né? A gente precisa fazer aí a área de captação, as tubulações, todo o dimensionamento para esse uso efetivo e que atenda a demanda de uma casa, tá? Além disso, do ponto de vista ambiental também e de gestão, esse tipo de aproveitamento, ele ajuda aí nos sistemas de águas urbanas, né? Na conservação das bacias hidrográficas, tá? E também na questão do saneamento, que é conectado aí com a demanda do recurso hídrico, tá bom? Vamos ver essa figura aí, à esquerda, né? Então, é um sistema de coleta de água pluvial. Veja que esse sistema tem aí as calhas, o condutor, o dispositivo da água, né, que vem do telhado até o reservatório, né, que também pode ser usado para decantação. Então, nós temos essas consoantes aí, essas condicionantes, né? Precisamos saber a determinação da precipitação, que a gente já viu, né? Como é importante que se não chover, não tem o recurso hídrico, né, para fazer esse tipo de aproveitamento. Então, temos que ver a questão da coleta, como que vai ser o escoamento, né? Os projetinhos aí das grades para coletar sujeiras maiores, os filtros, tipos de tubulações, certo? O reservatório, como eu estou falando, né? Conforme a demanda que for ser, a gente pode estimar uma demanda de uma residência, de um condomínio, de uma empresa, enfim, tá? Fazer o projeto da cisterna de fato, né, em AutoCAD, para que a gente possa aí visualizar melhor e posteriormente caracterizar essa água, tá? Por quê? A característica físico-química e microbiológica, que vai verificar aí se a gente pode utilizar para lavagens de jardins, para irrigação, para produção agrícola ou agropecuária, ou em agroindústria, ou para fins potáveis. Tá bom? Gente, essa figurinha que eu coloquei aqui, algumas etapas que mostram a elaboração para o projeto ser executado, tá? Então, aí vai do escoamento à infiltração. Então, passa aí por filtros, né? Claro que cada um vai ter aí um tipo de projeto conforme o ambiente, né? E a necessidade e a demanda. Mas é uma forma esquemática que eu estou colocando para a gente visualizar aí, tá bom? A ABNT que a gente pode consultar para isso é aquela que eu mostrei lá no início, coloquei aqui de novo, tá? Que é a mais utilizada aí para essas instalações aí de águas pluviais. Para tratamento, embora a gente tenha várias legislações como os CONAMAs, que eu já citei para vocês, né? Que é o 357 de 2005, 430 de 2011, o de potabilidade, que é para consumo humano, né? Que é a portaria da saúde, a gente já viu várias vezes, por isso que eu não coloquei aqui no slide. Então, essas técnicas aqui de tratamento vão determinar como que a gente vai utilizar. E essa de desinfecção aí, que elimina de fato os micro-organismos, é que vão ser para fins potáveis, beber, comer, cozinhar e banho, tá? Então, a gente segue aí com muita rigorosidade esse guia aí do Texas, né, sobre águas da chuva. Ele é bem utilizado de forma contextualizada com essas normativas brasileiras. A gente vê aí, nesse quadro, as demandas domésticas, como eu falei no início aqui da nossa aula. Então, como é importante dimensionar, né? Então, na demanda interna, a gente vai ver aqui que existe aqui... Gente, desculpa que está abrindo um negócio aqui. A gente vai ver aqui que existe uma faixa de volume e a frequência, né? Então, demanda interna, vaso sanitário, máquina de lavar roupa, que também tem um volume, né, bem expressivo nas nossas casas.
Então, a gente vê aí o vaso sanitário, numa faixa aí de 6 a 15 litros, né? Essas mais modernas, né, gente? Então, a gente usa aí várias vezes, aí, 6 vezes até mais, né? Por dia. Máquina de lavar, né? Então, um volume aí de em média 200 litros aí por ciclo. Então, a gente usa aí bastante máquina de lavar, né? Então, a demanda expressiva também. E as demandas externas, que é rega de jardim, né? Lavagem de carro, a gente pode estar reutilizando. Porque essas demandas externas, né? Assim, só em países mesmo subdesenvolvidos ou em desenvolvimento que o pessoal usa água potável, né? Que é o nosso caso. Mas o certo é utilizar é água aproveitada ou reaproveitada, né? Tanto de pluviais como águas cinzas, como a gente vai estudar posteriormente. Então, esse dimensionamento é bem importante, porque eu vou ter noção do tanto que eu preciso, né, o tanto que eu utilizo numa casa e quanto que eu vou precisar dimensionar para reaproveitar o máximo que eu puder, otimizar o sistema, escoar, né, de uma forma bem proveitosa do telhado para as calhas, até chegar no reservatório e decantar ali, ou retirar, filtrar o que eu quero, utilizar para os diversos fins. E deixar o resto infiltrar no solo, se possível. Eu estou deixando aqui essas ABNTs, essas normas, todas elas se contextualizam e se interagem com o nosso assunto aí de aproveitamento de água para abastecimento, tá? Para nos abastecer aí do ponto de vista aí humano, mesmo de ingestão e de saneamento, tá? E aí, gente, a gente vê que cada um de vocês pode baixar essas normas aí facilmente encontradas na internet, que eu não vou colocar no live lá, porque às vezes o arquivo é muito grandinho, eu coloco como material de suporte para facilitar e não facilita, porque depois não consegue ser baixado, tá? Então, vou deixar aí disponível para que vocês possam baixar e ler, tá? Porque tem que estudar, tem que ler, isso é uma coisa que só vocês mesmos podem fazer, independente de ter aula presencial ou não. Tá bom, pessoal? E a gente se vê no fórum. Até mais!